todos e a todas. É um prazer estar com vocês novamente, fazendo o nosso exercício, fazendo essa nossa preparação para a semana, para os dias, para a noite de hoje, para a vida. Porque cada passo, cada aprendizado que a gente tem não pode ser desprezado. Cada momento tem a sua importância, ou como disse Jesus, a cada dia basta o seu dia. Nós gastamos tanta saúde presos ao passado. Nós gastamos tanta vida presos ao futuro. E Jesus vem nos dizer que a cada dia basta o seu dia. Para a sua lição, para o seu aprendizado, todas as questões fundamentais estão colocadas nos momentos exatamente que a gente passa a cada dia. Não é desprezado um dia, também não é supervalorizado. Cada dia encerra dentro dele todas as lições que a gente precisa para aprender. Essa é uma maneira da gente confiar e fazer uma parceria com o mundo espiritual para que a gente adquira uma nova maneira de viver. Porque presos ao passado, nós temos vivido por muito tempo. E presos ao passado, a gente não se desenvolve. A própria palavra se desenvolver fala que a gente precisa se tirar envoltórios que nos aprisionam, como camisas, roupas pesadas, ou então, se você preferir, como se você fosse um mergulhador, acabasse de sair do mar com aquele traje todo. Pensa no escafandro, aquele traje para a profundidade. Você sai de lá e resolve seguir, andar pela rua, ir fazer as suas coisas, trabalhar, vestido de escafandrista. Para quem não conhece o traje, é um traje muito pesado, que possui muitos pesos nos pés, no traje todo, exatamente para proteger o mergulhador da pressão. Nós também podemos imaginar um viajante do espaço que acaba de descer da nave espacial e também vai com aquele traje querer viver, querer comer, querer tomar banho. Será que é possível a gente fazer isso, a gente viver com tanto peso como nós temos feito? Nós temos carregado muito peso, presos ao passado de erros, onde erraram com a gente ou a gente errou com os outros, e como se os nossos erros nos amarrassem numa indignidade. Nós erramos, portanto nós não somos merecedores de nada senão punição, porque todo aquele que erra deve ser punido. Da mesma forma, essa mesmo olhar, essa mesma maneira de ver o mundo também nos remete a uma busca pela punição daqueles que erraram conosco. E a gente vive como se fosse aqueles filmes de Velho Oeste, onde o mocinho é o grande juiz, policial e executor, porque o mocinho olha as pessoas, define quem é bandido, julga, atira e mata. Somos nós que vivemos com o peso de sermos policiais, juízes, executores de todas as pessoas à nossa volta. É muito pesado viver assim. Inclusive porque, como a gente falou, grande parte das vezes o errado somos nós e temos que nos executar a nós mesmos. Porque para além desse suicídio que a doutrina espírita há muito tempo tem dito que é um grande equívoco da alma, porque a pessoa se livra de situações incômodas aqui, acha que se livra de situações incômodas, quando o incômodo não está nas situações, está dentro de si, e o suicídio vai acarretar para essa alma, para esse espírito, uma carga de peso muito maior, porque além de todas as angústias que ele tinha, vai passar a ter as outras mais relativas ao ato que ele cometeu.
Mas para muito além desse suicídio material, nós temos vivido esse suicídio espiritual, que é o viver para se punir, para viver como se nós não fôssemos dignos. Nós erramos? Erramos, certamente. Temos um grande passado de erros. Não fosse a misericórdia divina, nós estamos esmagados pelos nossos erros. Tem gente que se revolta contra o esquecimento das várias vidas. Já imaginou, gente? Já imaginou? Se nós nos esmagamos com os erros dessa vida, se nós não somos capazes de reiniciar um relacionamento, lembrando e guardando no bolso como pedras preciosas os erros que cometeram com a gente, para jogar na cara das pessoas assim que tem um conflito, porque você sabe que o outro vai fazer o mesmo com você. Nós esgrimimos os erros e as culpas como se fossem armas, como se fossem espadas, para cutucar, para ferir. E o outro faz isso com a gente. Nós estamos completamente ensanguentados espiritualmente e continuamos nessa mesmo jogo de infelicidade. É o que a gente pode chamar de jogo do perde-perde. O jogo do perde-perde, comparado com no esporte, é como se fosse uma luta qualquer, por exemplo, esse MMA ou uma luta de boxe, onde todo mundo que entra num ringue sabe que vai levar vários murros, vários socos na cara, no fígado, na barriga. Mas ele tem um grande objetivo na vida dele quando entra no ringue: dar mais socos no outro, socos mais fortes. É o jogo do perde-perde, porque mesmo quem ganha levou vários socos. Como é que você pode ganhar tendo levado vários socos? Pois esse jogo do perde-perde nós temos jogado há muito tempo nas nossas relações conjugais, nas nossas relações familiares, na nossa relação de trabalho. A gente pode e é convidado a substituir isso, mas comparando com o esporte, como é que a gente pode viver de outra maneira? Tem vários jogos que são baseados no perde e ganha, onde para um ganhar o outro precisa perder. Você pode, o futebol, basquete, diversos jogos são assim, mas a gente pode pegar para o nosso exemplo, para ficar mais claro, o jogo de tênis, onde você se esforça em jogar a bolinha num lugar onde o outro não pode alcançar. O seu objetivo é o fracasso do outro. Como a gente vive tendo como objetivo o fracasso do outro? Onde a gente vai ganhar, nós seremos exaltados quanto mais os outros perderem. A gente tem esse tipo de relação com quem a gente não compete. Irmãos competem entre si? Sogra e nora competem entre si? Marido e mulher competem entre si? Vizinhos, colegas de trabalho, com quem a gente não compete, meu Deus do céu? Muitas vezes você não deseja o mal do outro, exatamente porque nós já evoluímos da relação perde-perde. Então nós já não desejamos o mal do outro. A religiosidade que desejava o mal do outro para sua própria exaltação, qual era? Nós sabemos bem. Inclusive no Haiti, era um local onde se praticava muito dessa religiosidade, do voodoo, onde através de um bonequinho você representava o que de mal você queria que acontecesse para o outro, com parcerias espirituais pesadas, e você fazia a sua mentalização, usava os poderes enormes da sua mente para fazer o mal do outro, como se aquilo, o teu bem, precisasse do mal do outro. Nós conseguimos sair desse modelo horroroso, desse modelo perverso, primitivo, e nós já alcançamos um outro estágio, onde a gente quer o ganha-perde. A gente quer ganhar, mas não quer necessariamente que o outro se prejudique. A gente pede nas nossas orações que o colega de trabalho que a gente não gosta seja transferido. Não quer o mal do outro, né? A gente não quer o mal da sogra, a gente quer uma viagem para ela, para bem longe, né? Japão, por exemplo.
né, de navio, né, que fica bem demorado, né? Então a gente não quer, não deseja o mal das outras pessoas. Aquela moça que está querendo namorar com seu filho e você não simpatiza muito, você não deseja nada, ela vai em paz, mas vá, né? Vá. É por isso que a gente pede, é esse o padrão de relações dominante, que é sim um progresso perante o perde-perde. Mas é um progresso bem meia boca, vocês vão me concordar. Né? É um progresso mais ou menos, né? Mezzo ou mezzo, diriam os italianos. E qual é o outro paradigma que nós podemos experimentar? Vamos lembrar, a diferença tem entre o tênis e o frescobol. É a mesma coisa? É. Raquete para um lado, raquete para o outro, bolinha. Não é a mesma coisa? Não. No tênis, para eu ganhar, eu preciso que o outro perca. No frescobol, eu me esforço por jogar a bolinha numa altura em que seja ideal para o outro rebater. Por quê? Porque para eu me divertir, eu preciso que o outro se divirta e que o outro faça bem também, jogue bem para mim. Ele vai se esforçar em jogar da melhor maneira para mim. Se eu for canhoto, ele vai sempre jogar do lado esquerdo. Se eu for destro, sempre do lado direito, na altura e na velocidade que possibilitar a gente brincar. O frescobol é aquele que fica a bolinha presa, né? Não, geralmente joga-se na beira da praia, na beira do mar, né, com uma bolinha de borracha, raquetes de madeira, e você fica jogando para o outro só com o objetivo de manter a bola alta. Esse que é para jogar sozinho. Esse é para jogar sozinho. Também, parecido com isso, no futebol, você vai ter aquela rodinha que chama-se de bobinho ou de lelê. Cada estado chama de um jeito, onde o objetivo é manter a bola alta o tempo todo. E você deve jogar para o outro, se você não quiser prejudicar o seu colega, não quiser, né? Mas você deve jogar de um jeito que ele possa também passar para o outro, manter sempre a bola alta, porque o orgulho é falar, nós mantivemos a bola alta o tempo todo. Né? Embaixadinha, só que embaixadinha às vezes é sozinha, né? A maior parte das vezes. O lelê ou a altinha, acho que é no Rio de Janeiro, chama-se de altinha. Você fica mantendo a bola alta o tempo todo. Isso é um grande convite, é um símbolo, naturalmente, né? Ninguém vai falar aqui que a salvação está no frescobol. Né? É um símbolo para a gente pensar uma outra maneira de nos relacionarmos. Quando o pai e a mãe estão no perde-ganha, eles falam para o filho assim, não liga não para isso que sua mãe falou, ela é meio, sabe, faz o seguinte, faz o que eu faço e não conta para ela. Aí a mãe faz a mesma coisa, e aquela criança vai sendo formada em que ambiente, em que situação? Ela vai sendo objeto de disputa entre pais não separados judicialmente. Eles não precisam se separar judicialmente, mas eles já estão separados na maneira de viver o mundo. E isso racha a criança no meio. Isso torna a criança, ensina a criança a ser duas caras, ser mentirosa, ser manipuladora. Depois a criança começa a fazer essas coisas e os pais, nossa, não sei com quem ele aprendeu isso. Ora, enquanto que os pais, com o mínimo grau de consciência, não precisa ser grande gênio, não. A gente tenta não desautorizar a outra parte. Você pode não concordar com o que está sendo falado do outro lado, mas você não desautoriza. Você espera as coisas acontecerem e depois vai administrar e conversar com as partes para tentar compor e fazer parte de um mesmo time. É possível a gente pensar isso? No dizer do Pai Nosso, né? A gente pode imaginar
uma oração onde eu ore, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, assim no trânsito como no trabalho, assim em casa como em qualquer lugar, a minha vontade, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, se a farinha é mais ou menos, meu pirão primeiro, se não tem farinha, meu pirão primeiro também, e assim você vai o tempo todo trabalhando pelo egoísmo. Mas também nós podemos já viver com seja feita a vossa vontade, que ele é superior ao seja feita a nossa vontade. Seja feita a nossa vontade é um grande ganho que a sociedade chegou, que é exatamente o ganha-ganha, a proposta do frescobol. Se você vai sair para fazer uma viagem, conversa com seus familiares e pergunta para onde você gostaria de ir, para onde você gostaria de que tamanho está o dinheiro, e você vai compondo vontades para discernir e para decidir o que deve ser feito. O seja feita a nossa vontade é uma grande conquista humana. E nós de vez em quando conseguimos chegar nisso, não é verdade? A gente não busca o seja feita a nossa vontade, pois Jesus há 2000 anos atrás nos propõe o seja feita a vossa vontade. A vossa de quem? De Deus. Porque do mandamento de Jesus, a gente às vezes para no amar a si mesmo e ainda acha que amar a si mesmo é igual a egoísmo. Mas os melhores de nós já conseguimos pensar o lado do outro, e a gente tenta amar o outro como ama a si mesmo. Só que dentro disso tem inúmeras armadilhas. Se você não pensar no primeiro mandamento, você vai ficar parado nesse segundo mandamento e vai cometer terríveis enganos na tua vida. Então o teu filho comete uma bobagem na rua e você faz de tudo para disfarçar essa bobagem, não contar para ninguém, ver se não pega, ver se não complica para ninguém. Não é isso? Você fala a lição da escola desde pequenininho, você vai, olha, mas escreve do seu jeito, escreve com a sua letra, fala com as suas palavras. Por quê? Porque você está ensinando ele que a título de amor ao próximo, porque eu amo meu filho, eu posso fazer, eu vou defendê-lo de qualquer coisa. Se eu amo de verdade meu filho, eu faço qualquer coisa pelo meu filho, a gente costuma dizer, né? Grande bobagem. A gente não deve fazer qualquer coisa pelo filho, pelo marido. A gente deve fazer o que pelo filho, pelo marido, pelos nossos amores? A gente deve fazer o que é bom, o que é justo. Por isso Jesus falou assim: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é Deus? É o bem soberano, é a justiça soberana. Em primeiro lugar, o meu compromisso é com quem? Com meus filhos? Com meu marido? Claro que não. Meu compromisso é com Deus. Mas onde estão escritas as leis de Deus? Perguntou Kardec aos espíritas. Essa é uma questão que vem matando milhares e milhares ao longo da história humana. É na Torá? É na Bíblia? É no Alcorão? Onde estão escritas as leis de Deus? E eles responderam: na consciência. E ali você iguala todos os homens, deixa essa esparrela que algumas igrejas falam que fora da minha igreja não há salvação, e para falar assim, todo ser humano, conheça ou não conheça Jesus Cristo, conheça ou não conheça Buda, use a roupa que quiser, a classe social que quiser, não interessa. Se ele conseguir ouvir a sua própria consciência e seguir a sua própria consciência, ele vai estar amando a Deus sobre todas as coisas, porque é lá que tem a porção do Criador na criatura. Esse processo todo é um processo de autodescobrimento muito importante. E no Espiritismo a gente enfatiza muito de que maneira nós vamos viver o segundo tempo desse jogo, né? Outras religiões criticam a gente: por que vocês falam tanto de morte assim? Por que falar tanto de morte?
Porque conforme a vida que a gente viver, se a gente viver conforme a nossa consciência, as religiões pressupõem para depois da morte as consequências dos nossos atos. O que nós aprendemos desde pequenininho? Quem agiu mal vai pro inferno. Quem agiu bem vai pro céu. Depois, como eles perceberam que tinha muita gente que não era nem todo mundo ruim, nem todo mundo bom, eles fizeram o tal do purgatório. Depois eles perceberam que tinha gente que não chegava a ter consciência, os loucos, as crianças que morriam cedo. Aí eles tiveram que criar um limbo. O limbo, que eram pessoas que não chegavam a ser julgadas. Isso dentro da igreja, da teologia católica. Dentro da teologia protestante, as pessoas vão ter como consequências dos seus acertos ou dos seus erros um julgamento final. Então você morre e vai dormir. Dormir. Por quanto tempo? Você vai dormir. Contra Jesus, que falava assim: eu trabalho, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje, eles acham que vão dormir. E sabe o que acontece no mundo espiritual com as nossas crenças? Isso é muito interessante, apresentado por André Luiz e por outros mensageiros. Conforme a crença que você tiver, vai ser a vida espiritual que você vai ter depois da morte. Eu não me esqueço da cena em um dos livros de André Luiz, eu não sei se não foi em Nosso Lar, acho que foi em Mensageiros ou em Obreiros, que ele chega naquele galpão enorme, um galpão maior do que aqueles do Porto, enorme, cheio de camas, fileiras infindáveis de camas, de espíritos dormindo. Milhares, dezenas de milhares de espíritos dormindo. E ele é informado que estão dormindo há décadas. E ele fala assim: o que é isso? Por que eles estão assim? Porque eles foram ensinados que quem morria, dormia. Só vai acordar quando Mas Jesus os voltar. crentes, Só quando Jesus voltar. os crentes acreditam que é assim. Exatamente. Você vai dormir. E quem acredita que se eu cometer aqueles famosos pecados capitais, eu estou destinado ao inferno? Se você acredita nisso. Não. Mas se você acredita nisso, você fala assim: aqui na terra mesmo, não precisa nem morrer. Você já cometeu pecados pesadíssimos. Você já sabe que para você não tem saída. Você vai fritar no azeite quente por toda a eternidade. Se você já está perdido mesmo, ora, vai enfiar o pé na jaca, vamos para cima. Vou fazer e acontecer, não tenho mais pensar em melhorar, porque Jesus teria ensinado para a gente que não existe perdão. Pois onde foi que Jesus ensinou para a gente que não existe perdão? Ele não ensinou a gente que perdoasse 70 vezes 7 vezes? Como é que ele poderia ensinar isso se o próprio Pai não perdoa um erro que a gente cometer em 70 anos e coloca as consequências desse erro por toda a eternidade? Onde está a justiça? Onde está o amor? Onde está o perdão que Jesus pretendeu nos ensinar? Pensar e conhecer e estudar o mundo espiritual é muito importante. A revolução que trouxe a série Nosso Lar, especialmente o filme, o livro Nosso Lar, ela é de um efeito muito grande nas nossas vidas. Tem gente que se indigna. Por quê? Depois de morrer eu vou ter que estudar e trabalhar? Eu não. E as pessoas ficam tendo esse pensamento mágico que morreu, tudo muda. Como é que tudo muda na tua vida se você não mudar? Se você morreu e não vai mudar da noite para o dia porque morreu, a tua vida vai basicamente continuar. O que o mundo espiritual oferece para a gente é uma continuidade. Você vai ter que continuar a estudar, a trabalhar, a se investigar, a ajudar os outros, a perdoar. O mesmo desafio da vida humana aqui na Terra. E pagar os erros, né? Pagar os erros no sentido de que o que você não conseguiu aprender, você vai ter que aprender, mas não como punição.
Esse é um desafio. Compreender Deus, não como um Deus condutor de cavalos, que quando o cavalo sai ele dá uma chicotada. Deus não é um Deus da dor, não é um Deus da punição. Deus é um Deus do amor. Como isso? Se a pessoa não aprende a lição de amor que ela é convidada numa vida, ela vai vir na outra vida numa outra posição. Então ela prejudicou muito o pobre, prejudicou muito a mulher, ou o negro, ou o oposto. Ele vai voltar com essa pessoa, a vida vai lhe colocar no lugar dela. Ele vai renascer como negro, como mulher, como pobre. É vingança? É punição de Deus? Claro que não! É porque a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro, para um dia fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Mas se a gente não faz isso de boa vontade, a reencarnação encaixa as coisas e vai fazer isso. Não como punição. Isso é um desafio, porque a gente só consegue ver um Deus punidor. Não existe o Deus punidor. Jesus anunciou um Deus de amor, e a gente ainda fica se agarrando num Deus de punição. O Deus é de amor. Para nosso grande consolo, Deus vai nos acolher no seu colo, vai nos indicar os caminhos e nunca vai desistir da gente, mesmo que a gente seja bem teimoso. Mesmo que a gente seja tão teimoso que tenha que sair de uma terra onde praticamente você já não precisa tantas horas de trabalhar. Lembra da Revolução Industrial, onde você trabalhava 18, 16 horas? Hoje você trabalha 6, quer trabalhar 4. E ainda trabalha por um certo tempo, porque tem uma aposentadoria depois, e só a partir de uma certa idade, porque as crianças trabalhavam desde que idade? Paravam de trabalhar até que idade? Hoje se trabalha muito menos, mas numa sociedade primitiva vai se precisar trabalhar muito mais, porque quem não sabe usar sua liberdade, a vida vai dirigir. É assim em todo lugar. Quem não sabe usar sua liberdade, a tarefa vai ter que ser muito grande, até que trabalhando, a gente vá aprendendo a usar melhor a nossa liberdade. É isso que a gente vai fazer no mundo mais primitivo, agora na transição planetária. Talvez a gente fique aqui, não sei, mas nós ainda temos vida. Nós ainda estamos vivos, nós ainda temos decisões para tomar. E olhar todas as decisões, todas as opções da nossa vida com o valor do amor, falando assim: se é de amor, está certo. Se é de egoísmo, está errado. Por que eu estou querendo fazer o que eu estou planejando fazer? Qual é a minha intenção com isso? É realmente o bem do outro? Se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que me fizesse isso também? Nós temos as ferramentas, estão todas no Evangelho. Não há novidades sob o sol. Nada de novo sob o sol, disse o profeta, o filósofo. E é verdade. No campo moral, Kardec mesmo falou: o Espiritismo nada teria a acrescentar ao Evangelho. Continuamos com as mesmas lições. Ou, como disse Beto Guedes, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Obrigado, gente.